Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura de repetição do while. Então, a gente já viu estruturas de repetição, vimos a estrutura de repetição for, vimos a estrutura de repetição while, e a gente também falou um pouco sobre a estrutura de repetição, que é a própria função void loop. Mas hoje a gente vai estar falando sobre a estrutura de repetição do while, que é um pouquinho diferente da estrutura while, mas acaba sendo bem parecida. Bem, vamos retomar então o que são loops ou laços, né? São trechos de código que devem repetir uma instrução ou um conjunto delas de acordo com uma condição. Então, quer dizer que a gente vai ter uma condição, se essa condição for verdadeira, na verdade, enquanto essa condição for verdadeira, ele repete aquele trecho do código, né? Aquelas instruções que a gente colocou ali. Aquele conjunto de instruções. O void loop, ele é um tipo de loop conhecido como loop infinito, ou seja, ele vai executar de forma indefinida, porque a condição dele sempre é verdadeira. No caso da estrutura de repetição do while, ela é uma estrutura que também vai ter a nossa condição, e ela vai repetir enquanto essa condição for verdadeira, só que ela tem uma particularidade em relação à estrutura while. Vamos relembrar, então, quais são as nossas estruturas que a gente já viu. A gente já viu a estrutura de repetição for, que a gente costuma chamar ela de estrutura de repetição contada, né? Por quê? Porque ela é estruturada para que ela seja realizada um certo número de vezes. Então, a gente tem 3 parâmetros dentro da estrutura for, que são os parâmetros início do contador, teste do contador e alteração do contador. Tá? Então, a gente inicia o nosso contador, ou seja, a gente dá um valor inicial para ele. Vamos dizer que a gente iniciou ele com 0. A gente testa ele. Isso quer dizer que ele vai repetir essas instruções enquanto esse teste aqui ele for verdadeiro. Então, por exemplo, enquanto esse contador for menor do que 2. Então, ele vai ficar repetindo essas instruções. Só que para que, em algum momento, essa estrutura de repetição ela pare, a gente precisa que esse teste aqui ele vá também mudando. Então, a mudança desse teste, na verdade, é a mudança do própria variável, do contador. Então, o contador inicia com 0, a gente vai repetir o teste enquanto ele for menor do que 2. Só que a cada passagem, a gente aumenta o valor dele. Então, a gente incrementa mais 1, por exemplo, no valor dele. Então, fica o contador mais 1, e aí ele vai testar novamente. Agora, o contador é 1, mas ainda é menor do que 2. Então, ele realiza a instrução e ele aumenta mais 1 no valor do contador. Agora, o contador é 2 e aí ele vai testar de novo. Agora, a condição não é mais verdadeira. Esse teste aqui é falso, porque 2 não é menor do que 2. E aí, ele termina. E aqui para baixo, na verdade, tem a continuação do programa. Você não precisa necessariamente terminar o programa ali. Aqui é o término apenas da estrutura for, tá? Então, essa daqui é a estrutura de repetição for, que é uma repetição contada. Já as estruturas while e do while, elas não são estruturas de repetição contada propriamente, mas a gente também consegue implementar um contador dentro delas se a gente quiser. É mais indicado que o for seja usado para isso, já que o for ele foi criado para que seja uma estrutura contada, e aí a gente tem o início, o teste, a alteração do contador dentro da própria estrutura for. Isso faz com que a gente cometa um número menor de erros. Mas a estrutura while, que a gente viu nas últimas aulas, ela é uma estrutura onde a gente tem uma decisão e a partir desta decisão é que a gente vai realizar ou não a instrução, tá? E repetir essa realização de instrução enquanto essa nossa condição, enquanto esse teste aqui, ele também for verdadeiro. E aí, quando ele for falso, a gente finaliza. Então, a estrutura while, ela vai, então, primeiro verificar se uma condição ela é verdadeira ou não, para depois ir lá e realizar aquela instrução. Já na estrutura do while, ele primeiro vai realizar uma instrução e depois ele verifica se essa instrução vai ser repetida. Então, ele funciona um pouco diferente do while, olha. O while, a gente tem, então, aqui uma decisão a ser tomada e depois da decisão é que a gente realiza a instrução. Já no do while, a gente primeiro realiza a instrução e depois a gente decide se essa instrução será ou não repetida. O que isso significa, né? Qual que então vai ser a principal diferença entre a estrutura while, que a gente já viu, e a estrutura do while, que é a que a gente vai estudar hoje?
A estrutura while, ela só vai realizar a instrução, mesmo da primeira vez, se essa decisão for verdadeira. Então, pode acontecer dessa decisão logo de cara ser falsa e ele não realizar esse conjunto de instruções aqui dentro. Já a estrutura do while, ele vai realizar pelo menos uma vez o conjunto de instruções, porque só depois que ele vai verificar e vai ver se isso vai ser repetido. Então, na verdade, a gente vai fazer as instruções, né, realizar todas as instruções e depois a gente decide se a gente repete ou não elas. Então, a estrutura for é um comando usado para fazer repetições, um número determinado de vezes, como um contador, tá? Então, a gente colocou aqui um exemplo, né, exemplo da vida real, que seria uma repetição, por exemplo, de você pintar uma casa, né? Pintar uma parede. Então, quando você compra a tinta, nela vem descrito o número de demãos que você precisa dar na parede, né? Para que ela possa cobrir totalmente. Então, você vai contando. Então, você deu a primeira, a segunda, a terceira, você sabe que você precisa parar. Então, existe um número de vezes para você realizar aquele processo, aquela repetição. Já para a estrutura while, a gente falou que seria como quando o seu chefe ele pergunta para você se você fez o relatório que foi solicitado. Então, o loop while é um comando para fazer uma repetição se uma dada condição for verdadeira. Então, ele vai lá e ele pergunta para você, você fez o relatório? Se você falar que não, então se essa condição aí for verdadeira, né, a condição de pergunta dele, ele vai te dar uma bronca, mas ele só vai te dar essa bronca se você falar que não. Se no primeiro momento você falar, fiz o relatório, então não existe bronca. Ele vai lá e ele vai falar ok, muito obrigada e pronto. Agora, se você falar não, não fiz, aí ele te dá uma bronca. E ele vai repetir essa bronca a cada nova pergunta que ele fizer. Então, no dia seguinte, ele vai lá e ele vai perguntar de novo. Você fez o relatório? Aí você vai falar, ah, não, não fiz. Então, mais uma bronca. Você fez o relatório? Não, não fiz. Mais uma bronca. Enquanto essa condição, então, aí, ela for satisfeita, né, ela for verdadeira, ele vai ficar te dando bronca. Aí, na hora que for falsa, você falar, sim, eu fiz o relatório. Aí, acabam as instruções, tá? Já a estrutura, né, do loop do while é um comando para fazer uma repetição se uma dada condição for verdadeira. Então, é muito parecido, né, semelhante ao while. Mas os comandos, eles vão ser executados pelo menos uma vez antes de se verificar a condição. Então, seria como se a gente fosse lavar a louça. A louça, quando ela está dentro da pia, a gente nem olha se ela está limpa ou se ela está suja. Ela está dentro da pia, a gente vai lá e a gente lava ela. Aí, a gente olha, a gente esfrega uma primeira vez, né, e aí a gente olha. Se ela ainda continuar suja, a gente esfrega de novo. Se ainda continuar suja, a gente esfrega de novo. Então, a gente vai esfregar enquanto ela continuar suja. Só que a primeira esfregada que a gente vai dar, ela vai ser sem verificar. Porque ela tá dentro da pia, a gente acha que ela tá suja e a gente vai lá e já vai limpar logo, tá? Então, a estrutura de repetição do while, ela se difere da estrutura while pelo fato dela realizar a instrução pelo menos uma vez, tá? Então, a primeira vez ela vai ser realizada e depois ela verifica se vai ser repetida ou se não. Então, como que fica a sintaxe da estrutura do while? Fica da seguinte forma, ó. A gente escreve a palavrinha do significa faça. Então, ele está mandando você fazer todos os comandos que estão dentro dessas chaves do, que abre do ladinho dele e fecha lá embaixo, tá? Vejam que nesse caso a gente não coloca condição logo no começo, a gente primeiro manda fazer, porque não existe condição, tá? Porque ele vai, a primeira vez ele vai fazer aquilo. Então, a condição ela só vai vir depois. Quando a gente fecha as chaves do, a gente escreve a palavra while, que significa enquanto, e aí a gente coloca a condição. Então, o que significa isso? Faça essas instruções. Então, primeiro você vai fazer, e aí depois ele verifica se você vai fazer, enquanto a condição for verdadeira, tá? Então, é pra gente fazer esse conjunto de instruções, pelo menos uma única vez, aí ele verifica se é verdadeiro, se for verdadeiro, ele refaz, aí enquanto for verdadeiro, ele vai ficar refazendo, tá? Então, a palavrinha do significa faça, a gente abre as chaves aqui, coloca os comandos dentro das chaves, fecha as chaves antes do while. Do lado do while, a gente coloca a condição. Como a gente finalizou um comando, tá? Depois do while não tem mais nada e a gente está dando um comando, não pode esquecer que tem um ponto e vírgula também.
Então, é preciso bastante atenção na estrutura desse comando. É necessário que a chave seja aberta no do e finalizada antes do while, tá? O qual termina com ponto e vírgula. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem a palavrinha do, aí a gente tem a abertura das chaves, o fechamento das chaves depois de todas as instruções que vão ser repetidas caso a condição seja verdadeira. Aí a gente coloca o while, a condição e não pode esquecer do ponto e vírgula. Algumas observações sobre a estrutura do while, né? A escolha entre um tipo ou outro do loop vai depender da sua aplicação. Então, muitas vezes a gente pode utilizar o for, o while ou o do while numa única aplicação. A gente pode adaptar e usar qualquer uma das 3 instruções em uma única aplicação. Só que existe algum deles que vai ser mais assim, mais adequado para aquilo, a ponto da gente não ter que fazer nenhum tipo de adaptação nele, não ter que fazer nada de diferente, ele realmente foi feito para realizar aquele tipo de aplicação, tá? Então, geralmente a gente vai usar o do while quando a condição ela depende apenas dos comandos dentro da estrutura de repetição. E o while, ele vai também, às vezes, depender fora. Então, antes da nossa condição while, a gente precisa utilizar o comando, ele vai utilizar um comando ali, e aí a gente acaba utilizando essa estrutura. Já o do while é quando a condição ela depende apenas dos comandos dentro da nossa estrutura de repetição, tá? É mais comum que a gente utilize dessa forma. A gente pode entender, então, que o do while a gente vai utilizar em um programa onde a gente vai precisar fazer algo e aí a gente não necessariamente vai ter que repetir esse algo a ser feito, mas a gente pode estar tendo que repetir ele. Já no caso do while, a gente, da estrutura while, né, a gente vai entender que nela a gente não necessariamente vai fazer aquelas instruções e nem mesmo repeti-las. Pode ser que a gente não faça nenhuma vez, tá? Então, existem algumas indicações de aplicação, mas a gente também pode adaptar para utilizar uma das estruturas, né, ou a outra no lugar dela para fazer aquela adaptação. A mesma coisa que eu falei sobre o for, né? O for, ele é uma estrutura de repetição contada, mas a gente pode utilizar a estrutura while para fazer uma repetição contada. Assim como a gente também pode utilizar a estrutura do while para fazer uma repetição contada. Mas o for ele foi criado para isso, então ele é mais indicado para essa aplicação. Aqui, então, vamos entender o fluxograma da estrutura do while. Na estrutura while, a gente tinha a condição e, caso fosse verdadeira, a gente tinha os comandos e ele repetia, voltando para testar a condição novamente. Na estrutura do while, como a gente primeiro vai fazer os comandos e depois que vem a condição para repetição, então os comandos vêm antes, aí a gente entra com o nosso teste, né? E caso esse teste seja verdadeiro, a gente volta para o início dos nossos comandos, que no caso, dentro da programação, indica o início do do, tá? Então, tudo que tiver dentro dessas chaves do vai ser feito uma vez e vai ser repetido enquanto essa condição for verdadeira. Na estrutura do loop do while, a decisão ela sempre entra depois dos comandos. Isso a gente não pode esquecer, tá? Então, a gente tem os comandos e a gente tem as condições após estes comandos sempre. Então, a gente não vai entrar com as condições antes dos comandos, como é o caso da estrutura while, porque a gente primeiro realiza ele, em um primeiro momento ele vai ser realizado independente de qualquer condição, por isso que ela não pode estar antes, e aí a gente entra numa condição para poder verificar se a gente vai repetir ou não esse comando que já foi feito uma vez. Um exemplo, então, de aplicação da estrutura do while é o exemplo de senha simples. A gente fez ele utilizando a estrutura while, né? Agora a gente vai utilizar a estrutura do while para escrever exatamente o mesmo programa e a gente vai ver qual que é a diferença entre eles, tá? Então, para começar, a gente colocou aqui o início do void setup, que é aquela função principal de configuração, onde ela só vai ser realizada uma única vez. Então, a gente começa configurando a serial begin aqui, mas a gente vai escrever o nosso programa dentro dele também, porque a gente não quer que esse programa fique se repetindo, por isso que a gente não vai colocar dentro do void loop, tá?
E aí a gente salvou aqui uma variável chamada senha salva com o valor de 1, 2, 3, 4. E num primeiro momento, a gente pede para a pessoa digitar a senha e vai pegar a senha aqui que a pessoa digitou, tá? Então a gente pega essa senha e aí a gente verifica se a senha que a pessoa digitou é diferente da senha salva. Se ela for diferente, a gente pede novamente digite a senha. Então essa estrutura aqui que a gente já realizou uma primeira vez, a gente vai repetir caso essa condição aqui ela seja verdadeira. Então isso daqui que são os comandos de repetição, tá? Então é digite a senha e pegar a senha. Aí a gente vai verificar novamente. Então se a senha for diferente da senha salva, a gente novamente pede digite a senha e pega e guarda a senha. Aí novamente a gente verifica. Aí vamos supor que agora a senha seja, essa condição aqui ela não seja mais verdadeira, ela seja falsa. A senha não é mais diferente da senha salva, ela é igual. Então a gente vem aqui para o não, né, para a condição falsa. E aí mostra a mensagem na tela, você digitou a senha correta, tá? Então vamos fazer um testezinho aqui de mesa para ver como que funciona, né, certinho esse programa. Então, num primeiro momento, a gente tem a nossa tela e a gente tem a nossa variável senha salva e a nossa variável senha. Na nossa variável senha não tem nada guardado dentro dela e na nossa variável senha salva a gente tem guardado o valor 1, 2, 3, 4, tá? Que foi dado logo aqui no começo, ó. E aqui é a nossa tela, é o que a pessoa está vendo lá com a comunicação serial, tá? Então a gente vem aqui e ele mostra na tela, digite a senha, tá? Então vai aparecer lá na tela para a pessoa, digite a senha. Aí a pessoa vai digitar a senha, vamos supor que a pessoa digitou 4592. Então aqui a gente vai salvar isso dentro da variável senha. 9542. E a gente vai verificar, ó, a gente entra aqui no teste na verificação. Senha, a variável senha, é diferente de senha salva? 9542 é diferente de 1234? Sim. Então, se sim, ele volta aqui e manda novamente. Digite a senha. E aí, a pessoa vai lá e vai digitar a senha e ele vai substituir esse valor aqui. Então, vamos dizer que a pessoa digitou 1248. Aí, ele vai verificar se a senha 1248 é diferente da senha salva 1234. Sim, é diferente, então ele mostra novamente na tela, digite a senha. E aí, ele vai lá e ele testa novamente, né? Pega esse valor de senha e vai testar novamente. Então, ele vai pegar, agora a pessoa vai digitar lá 1234. Aí ele vai testar. Senha é diferente de senha salva? Ou seja, 1234 é diferente de 1234? Não é mais diferente. Se não é mais diferente, ele mostra na tela, você digitou a senha correta. E finaliza o nosso programa, tá? Então, quer dizer que ele vai ficar pedindo digite a senha, enquanto essa senha ela for diferente da senha salva, tá? Mas ele vai realizar esse processo de pedir essa senha pelo menos uma vez. Se ela já for verdadeira, né, se já for realmente a senha certa, ele logo sai aqui e mostra você digitou a senha correta, mas pelo menos uma vez vai aparecer na tela, digite a senha, e ele vai pegar a senha lá que a pessoa digitou. E comparando as estruturas while e do while, a gente pode observar o seguinte, olha. Na estrutura while, a gente começa então pedindo a senha para a pessoa, tá? E aí a gente verifica se a senha ela foi diferente ou igual à senha salva. E aí a gente mostra uma mensagem lá, senha inválida, tente novamente e pede novamente a senha, tá? E guarda novamente essa senha. E aí a gente vai ficar repetindo. Então o processo que a gente repete
é o processo de pedir, de falar senha inválida, tente novamente e guardar uma nova senha. Aqui, o processo que a gente repete é o processo inicial de pedir a senha e guardar a senha, tá? No do while. Porque a gente vai fazer a estrutura, né? Essa solicitação de senha e guardar ela num primeiro momento, e a gente vai repetir esse processo enquanto ela for falsa, tá? Se a gente for comparar em relação a qual dos dois que é a estrutura mais adequada para poder escrever esse tipo de programa, fica um pouco difícil a gente decidir logo de cara, tá? Por quê? De uma forma muito fria, a gente pode falar que o do while ele é mais indicado, porque a gente vai primeiro pedir a senha uma única vez. É necessário que a gente faça isso. É obrigatório que a gente realize esse processo, tá? De fazer a solicitação da senha uma única vez, uma primeira vez. E aí sim a gente vai repetir esse processo enquanto isso for verdadeiro. Então, em teoria, a estrutura do while faria muito mais sentido nesse caso. Só que tem um detalhe. Aqui a gente não vai mudar essa frase. Então, a gente vai estar o tempo inteiro falando para a pessoa, digite a senha, digite a senha, digite a senha. A gente não vai falar para ela, sua senha está incorreta, digite novamente a senha. O que já é possível fazer com o while, tá? Porque no while, a gente está pedindo, a gente está, na verdade, repetindo um processo, né? A gente pediu a senha fora da estrutura, aí a gente verifica a senha, se ela ainda for errada, a gente pede novamente a senha dentro da estrutura. Então aqui, ó, a gente vê que tem essa parte de solicitação de senha, ela aparece 2 vezes. Então parece errado, porque a gente está repetindo um processo sem a necessidade, já que no do while o programa ficou bem menor, porque a gente pede uma única vez a senha e ele repete com a estrutura. Só que isso permite que a gente coloque uma mensagem diferente dentro da repetição. E faz com que, em alguns momentos, né, ele acaba sendo mais interessante pelo fato da gente ter a possibilidade dessa mensagem aqui, ela poder conter informações diferentes na mensagem de fora, tá? Então aqui a gente só pediu digite a senha, e a gente pegou a senha e verificou. Na próxima vez, novamente, digite a senha, a gente pegou a senha e verificou. Aqui não, aqui a gente pediu a senha de uma forma normal, a gente pegou a senha, verificou, e aí a gente avisa que essa senha está incorreta. Então a gente consegue ter uma mensagem diferente daquela primeira mensagem, tá? Então assim, é muito difícil a gente decidir qual das duas estruturas é melhor. Na verdade, vai depender muito do estilo de programa que a gente quer fazer. Mas a gente também pode dar uma pequena melhorada nessa estrutura do while para que a pessoa entenda que a senha está errada, tá? Colocando, por exemplo, tentativa número 1. E aí depois na próxima vez vai virar 2, 3, 4. Então, na verdade, a gente vai estar mostrando para a pessoa que ela está fazendo novas tentativas e que então é porque ela errou na tentativa anterior, tá certo? Então agora a gente vai fazer esse exemplo utilizando, né, a estrutura do while. Então faça um programa para Arduino para solicitar uma senha simples e repetir até que a senha correta seja informada. Então vamos dar uma olhadinha lá no Arduino, na ideia do Arduino, como que vai ficar esse programa. Então, a gente está aqui com o SimuliDE aberto e a gente vai começar pela inclusão de bibliotecas. Sempre a gente começa pela inclusão de bibliotecas. Nesse caso, a gente vai utilizar a função scanf para poder pegar o dado que a pessoa vai digitar, no caso a senha. Então, a gente vai precisar adicionar a biblioteca Arduino STL. Então, eu vou vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, e eu vou vir aqui em Arduino STL. Então já está incluso, a gente podia estar digitando também o código, né? Hashtag include arduinostl.h. E agora a gente vai fazer a declaração das nossas variáveis. A gente vai declarar a variável sendo do tipo inteira, né? Que vai ser a variável senha, que é o que a pessoa vai digitar. E a variável senha underline salva, que vai ser a variável da senha realmente que a gente vai salvar e vai testar. Essa senha salva, então, a gente já vai iniciar ela com o valor 1, 2, 3, 4, que vai ser essa nossa senha padrão, para a pessoa digitar e conseguir ter acesso ao resto lá do nosso programa. Agora, dentro do Void Setup, a gente vai começar fazendo a configuração da nossa comunicação serial. Então, serial.begin
e a taxa 9.600. Feita a configuração da serial, a gente pode começar o nosso programa. A gente vai escrever toda a parte do programa, né, que vai ter o do while e tal, tudo dentro do void setup. Então, começamos escrevendo a palavrinha do e a gente abre as chaves, tá? Feito isso, a gente começa a escrever tudo que vai se repetir dentro dessas chaves, que seria a solicitação de uma senha, então digite uma senha, e a gente pegar essa senha e guardar ela. Então, serial.println, digite uma senha. Vamos mostrar essa senha na tela, tá? Então, a gente vai pegar a senha, guardar ela na variável senha. Então, scanf é uma senha do tipo inteira. Lembra que o scanf tem dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o tipo de dado. Então, abre aspas duplas, porcentagem i, porque o dado é do tipo inteiro. E o segundo parâmetro é aonde a gente vai guardar esse dado, que no caso é na variável senha. Então, o símbolo de comercial, senha. E a gente vai mostrar na tela essa senha, tá? Normalmente a gente não mostraria, né? Porque é senha e tudo mais, a gente ia mostrar aqueles xizinhos e tal. Mas a gente vai mostrar só para a pessoa saber que a senha que ela digitou tá correta ou incorreta e qual foi, né? Ela lembrar qual foi. Então, eu vou colocar aqui serial.println. Aqui em cima eu coloquei println, mas vamos usar só o print para poder a senha ficar do lado, tá? Então, serial.println, abre parênteses, abre... não, sem aspas duplas. Nesse caso aqui a gente vai colocar a senha, né? Então, a gente vai colocar a variável senha, mostrar a variável senha na tela. E aí, feito isso, a gente terminou a nossa estrutura do. Agora a gente vai escrever o while. Então, depois da gente ter fechado as chaves do do, ó, a chave do do foi aberta aqui em cima e ela fecha aqui embaixo. Então, depois do fechamento das chaves, a gente escreve o while, abre o parênteses e vai colocar qual que é a condição para que isso se repita. Então, a condição é, enquanto a nossa variável senha for diferente da senha salva, tá? Então, ele vai repetir esse processo de pedir para a pessoa digitar a senha enquanto a variável senha for diferente da senha salva. E depois que sair dessa estrutura aqui de repetição, né, depois que sair do while, do while, a gente vai, então, mostrar para a pessoa que a senha estava correta, acesso liberado. Então, serial.println, senha correta. Aí, a gente vai colocar um /t, que é para dar aquele tab, e vamos escrever acesso liberado. Prontinho, nosso programa, então, está pronto para poder... permitir o acesso de uma pessoa ao programa seguinte. Aqui a gente poderia estar colocando o restante do programa, tá? Quando ela digitar a senha correta. Então, vamos agora testar o programa. Então, a gente vai compilar ele. Na compilação, então, a gente está verificando se o nosso programa está escrito da forma correta, tá? O código, a linguagem dele está escrito de forma correta. E ele está, então, na verdade, convertendo esse código em código de máquina, para a gente poder utilizar ele no Arduino, tá? Depois de fazer a compilação, a gente vai vir aqui em Sketch e vai exportar o binário compilado. Mas antes disso, a gente vai verificar aqui, ó, se a porta COM está certa, porta COM 5 para a gente poder comunicar, com a porta COM 7 que a gente vai colocar aqui no Simule IDE. Então, eu vou descer aqui, vou achar o Arduino Uno, vou pegar ele e colocar ele aqui. Com o botão direito, a gente vai selecionar aqui a porta serial, tá? Então, vamos clicar com o botão direito e vamos abrir porta serial. Aberta a porta serial, a gente vai clicar com o botão direito e vai vir em propriedades. Em propriedades, a gente vai configurar, então, a nossa porta COM aqui embaixo, ó, nome da porta. A gente vai colocar como COM 7. Porque aí a gente fica com o parzinho 5 e 7 para eles se comunicarem. Agora que o nosso programa está compilado, então está tudo certo com ele, não tem nenhum erro de escrita, né, do programa. Agora a gente vai fazer o teste do programa em relação à lógica. Então a gente vai vir aqui e exportar binário compilado. Aí quando esse binário estiver exportado, a gente sobe ele aqui para o Arduino, tá?
Enquanto isso, vamos abrir a comunicação serial. Tá tudo certo, funcionando. Ele mostra aqui com o LEDzinho vermelho, tá? Que tá fazendo a comunicação. E aí a gente aguarda, então, ó, compilação terminada. Agora a gente vem aqui com o botão direito e vem em carregar firmware, pra gente poder subir o arquivo aqui no Arduino, tá? Esse arquivo foi salvo como aula 19, então eu vou encontrar ele aqui na minha pasta, ó, aula 19, e é sempre o arquivo aqui, ó, aula19.ino.standard.x, tá? Então, selecionado este arquivo, agora a gente vai abrir o monitor serial e vamos ligar o nosso Arduino. Então, digite uma senha, vou digitar a senha 4592. 4592, digite uma senha. 2164. 2164, digite uma senha. Então, ele não está me dando acesso. Agora eu vou digitar 1547. 1547, digite uma senha. Aí eu vou digitar 1234. 1234, senha correta, acesso liberado. Então vejam que um programa de liberação por senha, a gente fez ele com a estrutura while anteriormente, e agora a gente está fazendo com a estrutura do while e funciona do mesmo jeito. Existem algumas adaptações, algumas diferenças entre os dois, e a gente tem que ver qual que se adapta melhor à nossa necessidade, tá? Para poder escolher entre o melhor. Agora, vamos dar uma mudadinha nesse programa, porque aqui ele está mostrando só que a gente digitou a senha, mas ele pede uma nova senha e a gente não sabe, né? Ele não fala nada, então a gente não sabe o que está acontecendo ali. Então, vamos fazer o seguinte, vamos implementar aqui uma amostra, né, de tentativa. Então, a gente está aqui, ó, digite uma senha e a gente vai mostrar para ele que essa é a tentativa 1 dele. Então, a gente vai colocar aqui, ó, serial.print, digite uma senha, escaneie a senha, tá? E aí a gente vai mostrar aqui como sendo tentativa 1, tá? Vamos mostrar a tentativa 1 antes do digite uma senha? Acho que faz bastante sentido, né? Então, serial.println, e a gente vai colocar lá, tentativa. E o número 1, na verdade, ele vai vir a partir de um contador, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tentativa, e eu vou mostrar na tela também, serial.println, esse contador aqui, cont. Vou chamar ele de cont. Aqui vai ter que ser serial.print, né, para ele poder mostrar tudo na mesma linha. Então, ele vai mostrar o cont. Esse nosso cont, a gente vai ter que adicionar ele lá em cima, né? Eu vou colocar vírgula, cont, e eu vou iniciar ele com valor 1, tá? Então, logo na primeira passada, ele vai vir aqui e vai mostrar, né? Tentativa 1, tá? E aí ele vai mostrar, digite uma senha, a pessoa vai digitar a senha e ele vai falar se está certa ou se está errada, né? Partindo na verdade, ele vai falar só se está certa, né? Se ele não for repetir. Caso ele repita, a gente precisa que esse cont, ele receba o valor dele mais 1, para que ele fique sempre aumentando. Então, após mostrar o valor do cont, eu já vou fazer ele receber ele mesmo mais 1, tá? Então, na primeira tentativa, ele vai mostrar a tentativa 1 e ele já vai virar 2. Se ele passar uma segunda vez por esse código, ele vai mostrar agora o número 2 e vai virar 3, e assim por diante. Então, a pessoa vai saber que tentativa que ela tá fazendo ali, tá? Vou adicionar aqui só mais um detalhe, só para que ele possa separar cada uma dessas tentativas, tá? Então, eu vou adicionar um serial.println/n, para que a gente possa ter, então, uma separação entre cada uma das tentativas. Então, vamos agora verificar o nosso programa. E aí, ele, então, vai mostrar qual que é a tentativa, vai pedir a senha e vai testar essa senha, tá? Caso a senha seja a senha salva, ele vai direto para o acesso liberado, senão ele repete o processo e é como a gente está aumentando o valor do cont, ele vai aumentar o valor da tentativa. Então, agora vamos exportar binário compilado, já que tá compilado certinho, foi compilado certinho, a gente testou. E aí, após a exportação do binário compilado, a gente vai subir o arquivo aqui para o nosso SimuliDE, o Arduino simulado.
Então, vou clicar com o botão direito e vou vir em recarregar firmware, porque é o mesmo arquivo, tá? Eu não salvei com outro nome. Se vocês quiserem salvar com outro nome, aí tem que ir em recarregar e escolher o nome que vocês escolheram. Agora eu vou abrir o monitor serial e vamos, então, iniciar aqui. Tentativa 1, digite uma senha. 5267. Tentativa 2, digite uma senha. 1243. Tentativa 3, digite uma senha. Agora sim eu vou digitar 1234. Senha correta, acesso liberado, tá? Então agora ele mostra quais são as tentativas e assim a gente consegue entender que na verdade a gente não estava acertando o número digitado. Então essa estrutura de senha, né, esse programa de senha, ele foi escrito já utilizando a estrutura while e agora a gente escreveu ele utilizando a estrutura do while. Então, voltando agora aqui aos nossos exemplos, a gente tem um novo exemplo para a gente poder treinar um pouquinho mais essa estrutura while, né? Do while. Altere o programa anterior para limitar a quantidade de tentativas de digitação da senha a 3. Ao exceder as tentativas, o programa deve avisar o usuário e travar, impedindo novas tentativas até o reset. Então, esse programinha agora, ele vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo no anterior, inclusive na implementação que a gente fez, mostrar as tentativas. Só que quando chegar na tentativa 3, a pessoa errar a senha, ele vai travar e não vai mais deixar a pessoa fazer novas tentativas e a gente vai ter que resetar o sistema para isso, tá? Então, vamos escrever o nosso fluxograma, né? Vamos fazer o nosso fluxograma para a gente poder entender um pouquinho melhor esse programa. Então, a gente vai fazer o programa dentro do void setup. Então, vou colocar lá void setup. E a gente sempre inicia pela configuração da serial. Então, serial.begin e a taxa de 9.600. Agora que a gente fez a configuração da serial, a gente começa o nosso programa de fato, onde a gente vai iniciar a partir da solicitação, né, da senha para a pessoa, só que já dentro da estrutura do while. Só que lembra, a estrutura do while, ela primeiro faz o processo e depois é que ela vai estar realizando a repetição, né, a condição e a repetição. Então, a gente vai começar pedindo para a pessoa digitar a senha e pegando essa senha, tá? Eu vou colocar aqui a mensagem de digite a senha porque ela é, de certa forma, importante para a gente. Então, eu vou colocar aqui como tentativa fonte, tá? Para a gente entender que existiu uma tentativa aqui. E a gente está contando elas. E aí a gente vai pedir para a pessoa, digite uma senha. Aí a gente vai pegar essa senha e vai guardar ela na nossa variável, que é a variável senha, tá? Então a gente vai lá e vai pegar o que a pessoa digitou. Então, entrada de dados, senha. Então, a gente pegou a senha que a pessoa digitou e agora a gente vai verificar se essa senha está certa para repetir ou não esse processo, né? Então, a gente tem lá a estrutura de decisão, mas na verdade é para nossa estrutura do while, né? Então, a gente vai fazer o teste lá se a senha é diferente da senha salva. Se a senha digitada for diferente dessa senha salva, o que acontece? A gente tem que repetir o processo, tá? Então, enquanto for diferente, é que a gente repete este processo aqui, dele novamente solicitar uma senha, certo? Então, ele vai subir aqui e ele vai novamente solicitar uma senha, tá? Só que aqui a gente também não colocou a alteração do nosso contador. Então, vamos adicionar a alteração do contador.
Então, o contador, na verdade, né, vou adicionar ele aqui, mais, certo? Porque aí ele vai mostrar a próxima tentativa e a próxima tentativa. Então, se for verdadeiro, ele repete. Se for falso, ele mostra para a pessoa que o acesso está liberado. Vamos colocar só como acesso liberado. E finaliza o programa. Só que esse fluxograma aqui que a gente fez, ele é relativo, na verdade, ao programa anterior, né? Porque a gente mostra o número de tentativas, mas a gente não está travando as tentativas. Então, o que a gente precisa fazer para poder travar, né? Na verdade, a gente vai precisar fazer uma alteração logo aqui no começo, tá? Essa parte aqui de mostrar a tentativa e aumentar o valor dela vai acontecer somente se a gente estiver nas tentativas 1, 2 ou 3. Se for a 4, a gente trava o programa. Então, aqui, ao invés desse verdadeiro ele tá voltando para cá, a gente vai criar uma estrutura, ó, vamos fazer uma saída para o lado de cá. Então, depois do serial.begin, a gente vai criar uma estrutura de decisão. A gente vai utilizar o que para essa estrutura de decisão? Vamos utilizar o if-else, tá? Então, se a tentativa for menor, né, a contagem aqui for menor ou igual a 3, então a gente vai permitir que continue. Então, se o count for menor ou igual a 3, aqui do serial begin, ele na verdade veio para cá. E se o count for menor ou igual a 3, né, se essa condição aqui for verdadeira, aí sim, ele mostra a tentativa count, o count mais, pede para digitar uma senha, e aí tem a senha e ele entra lá na repetição, tá? Agora, e se não, né? E se não for menor ou igual a 3? Significa que ele é maior. Lembrando que a gente vai começar o count já com 1, né? Para ser a primeira tentativa. Se ele for maior do que 3, significa que a pessoa já excedeu o número de tentativas dela. E se ela já excedeu o número de tentativas, na verdade agora a gente vai mostrar para ela que o acesso está travado, né? Pelo fato dela ter excedido, tá? Então a gente vai colocar na tela números de tentativa máxima e vai travar. Como que a gente faz para travar programa? Ó, vou colocar aqui como sendo falso. A gente vai mostrar na tela máximo de tentativas. E é uma mensagem na tela. E o que a gente faz aqui? Lembra que a gente falou que existe uma possibilidade da gente utilizar uma estrutura de repetição para poder travar o nosso programa, que é a estrutura while 1, tá? Então, a gente vai colocar como se fosse uma estrutura de repetição aqui, aonde ele vai ser, né, na verdade, eu vou colocar como sendo um comando, tá? Por que eu vou colocar como sendo um comando? Porque é mais fácil da gente entender que ele é uma estrutura um pouquinho diferente. É o while 1. Porque a condição dele, sendo 1 dentro, ele tá sempre aqui parado esperando, tá? Então, ele vai travar o programa. E aqui, na nossa volta, na verdade, ele vai voltar para o if, tá? Então, aqui. Aqui, na verdade, quando a gente fala do retorno, o retorno é para a estrutura if, certo? Então, vamos lá. A gente começa nosso programa fazendo configuração da serial. No primeiro momento, a gente dentro da estrutura do já, tá? Porque a estrutura do ela vai começar exatamente aqui, certo? Aqui que a gente começa a estrutura do. Então, dentro da estrutura do, a gente está no nosso if. Então, se esse count for menor ou igual a 3, na primeira tentativa ele vai ser 1. Então, é verdadeiro, e aí ele mostra tentativa 1, aumenta o valor do count, pede para a pessoa digitar uma senha, pega essa senha, guarda ela lá na variável senha, testa se senha é diferente da senha salva. Se ela já for diferente, a gente já tem acesso liberado e acabou. Se não,
ele volta aqui para o teste do count de novo, para o início do nosso if. Como o nosso count ele mudou, agora ele é 2, então ele ainda é menor do que 3, ele ainda tem uma tentativa, então tentativa 2, aumenta para 3, pede para digitar a senha, a pessoa digita a senha e ele testa novamente. Aí vamos dizer que a pessoa errou a senha de novo, então ele volta para cá. Agora o nosso count é 3. 3 é menor ou igual a 3? Sim. Então ele ainda entra, fala que é a tentativa 3, aí ele vai mostrar lá, né, digite uma senha, a pessoa vai digitar a senha, vai pegar, aí ele vai entrar nessa senha aqui, né, senha salva, vai verificar, e aí, se ela for falsa, o que vai acontecer? O nosso count virou 4. 4 não é mais menor do que 3, então ele vai mostrar número máximo de tentativas e vai travar o nosso programa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, então, como que fica esse programa lá no Arduino. Então, aqui com a ideia do Arduino, a gente vai começar nosso programa incluindo biblioteca. Então, vamos escrever hashtag include, abre sinalzinho de menor, Arduino stl.h, que é a biblioteca que a gente utiliza para usar a função scanf, tá? Agora, a gente vai, então, iniciar as nossas variáveis, né? Declarar a variável. Então, nossas variáveis são do tipo inteiras, e a gente tem a variável senha, que é a senha que a pessoa vai digitar. Temos a variável senha, underline salva, que é aquela senha que é salva, que a gente já vai dar um valor para ela, que é 1, 2, 3, 4. E a gente vai também ter aquela variável count, que a gente vai iniciar ela com 1, tá? Agora aqui no void setup, a gente começa então a configuração da nossa serial. Então, serial.begin e a taxa de 9.600. Feita a configuração da serial, a gente vai, então, iniciar o nosso processo do do, tá? Do while. A gente vai, então, colocar o do, abre as chaves, tá? Porque agora a gente vai iniciar o nosso if. E o if, ele tem que estar dentro do do, porque ele vai repetir. Então, vamos colocar if, e a gente vai colocar aqui a condição. Se o count, ele for menor ou igual a 3, o que a gente vai fazer caso ele seja menor ou igual a 3? A gente vai, então, agora colocar tudo que a gente vai fazer caso ele seja menor ou igual a 3, ou seja, pedir a senha, tá? E aí a gente vai realizar todo o processo lá. A gente poderia fazer o contrário também, mas vamos deixar desse jeito aqui do count menor ou igual a 3, depois a gente faz o contrário para ver qual seria a diferença no programa, tá? Então, se o count é menor ou igual a 3, então quer dizer que as tentativas ainda são válidas, e aí a gente vai pedir para a pessoa digitar uma tentativa, né? Então, serial.print, ln, na verdade é só print. Vamos colocar tentativa e vamos colocar o número da tentativa. Então, serial.println, count, tá? Que é dentro do count que está o número da tentativa. A primeira é 1, depois ele vai sempre aumentando. Então, a gente precisa sempre aumentar, então já não vamos esquecer de colocar count mais mais. E agora a gente vai mostrar na tela, né, serial.println, digite uma senha. Vou colocar só serial.println. Dessa vez a gente não vai mostrar a senha na tela, vai deixar só digite uma senha. E aí a pessoa vai digitar a senha. E a gente vai guardar essa senha na variável, que é a senha. Então, scanf. A variável, então, ela é do tipo inteira, então, porcentagem i. E a gente vai guardar ela na variável de nome senha. Então, e-comercial, senha. Agora que a gente pegou a variável senha, a gente termina o nosso if, porque tudo que a gente vai fazer se o count for menor ou igual a 3 é isso, tá? Mostrar qual que é a tentativa, somar mais um no count e pedir para a pessoa digitar uma senha e guardar essa senha na variável. Se não, se esse count não for maior ou igual a 3, então else. Aí agora sim a gente escreve a parte do else. Então, se ela já for maior do que 3, né, 4, 5, 6, se for a tentativa 4, na verdade, né, que é a ideia, a gente vai, então, agora colocar aquela estrutura para travar o programa. Então, primeiro a gente vai mandar uma mensagem, serial.println, número máximo
de tentativas. E a gente trava o programa utilizando o while 1. Prontinho, programa travado. E agora a gente terminou o nosso do, tá? Não podemos esquecer que ao finalizar o do, a gente ainda tem que colocar o while, que é a condição para que ele se repita. Então, enquanto a senha for diferente da senha salva. Não podemos esquecer do ponto e vírgula. E agora ainda falta uma partezinha do programa, que é, depois que a gente saiu da estrutura do while, significa, se a gente sair, né, se a pessoa conseguir sair dessa estrutura, significa que ela digitou a senha correta. Então, a gente vai mostrar isso na tela para ela. Então, serial.println, senha correta. Aí, a gente vai colocar o /t para dar um tab, acesso liberado. Prontinho. Agora sim o nosso programa está completo, né? E a gente vai testar para ver se a gente não escreveu nada errado aqui. Então, vamos lá. Verificando o nosso programa. Então, num primeiro momento, né, na estrutura do, a gente já entra dentro do if. Se for menor ou igual a 3, então tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. Ele vai mostrar o número da tentativa, vai somar mais um nela e vai pedir para a pessoa digitar a senha e vai guardar. Ele sai, se esse valor for menor ou igual a 3, ele sai desse if, tá? E já vem aqui pro enquanto. Então, se a senha que a pessoa digitou for diferente da senha salva, ele repete o processo aqui. E ele vai entrar no if de novo, porque agora é a tentativa 2, tá? Então, tentativa 2, ele vai contar mais um na tentativa, então vai virar 3, e ele vai pedir para a pessoa digitar a senha e guardar a senha. Aí ele vem aqui e vê que a senha ainda tá diferente, então ele repete o processo. Ele entra novamente no if, porque 3 ainda é menor ou igual a 3. Então, ele vai mostrar lá tentativa, 3, vai pedir a senha, vai guardar a senha. E aí, ele tenta novamente. Se a pessoa errar essa terceira vez, ele volta aqui para o começo para repetir, e agora ele não vai mais entrar no if, ele entra no else, porque a condição não é mais satisfeita aqui. Então, ele entra no senão, e aí mostra número máximo de tentativas e trava o programa, tá? Mas se em algum momento das tentativas 1, 2 e 3 a pessoa digitar a senha correta, na hora que ele vier aqui para essa condição, a condição vai ser agora, não vai ser mais verdadeira, vai ser falsa, e por isso ele vai para a linha seguinte, que é mostrar na tela senha correta, acesso liberado, e a gente poderia ter um programa aqui depois disso, tá? Então, tá compilado já o programa, vamos exportar o binário compilado agora. Se ele está compilado, significa que a parte de escrita do programa está toda ok. A gente não esqueceu de nenhuma chave e não escreveu nenhum comando errado. Agora a gente vai fazer o teste da nossa lógica, né, do programa. Então, vamos aqui em recarregar firmware. Vamos abrir a comunicação, abre o monitor serial e vamos iniciar o nosso Arduino. Tentativa 1, digite uma senha. Então, a gente vai digitar a primeira senha agora. 3214, tentativa 2, digite uma senha. 6524, tentativa 3, digite uma senha. 9685. Número máximo de tentativas e ele trava, ó. Eu posso colocar qualquer coisa que ele travou no nosso programa, tá? Eu não consigo mais tentar. Agora, para tentar, eu tenho que reiniciar o nosso sistema, tá? Então, seria desligar o Arduino e ligar ele novamente, que é o que a gente acabou de fazer. Aí, agora vamos dizer que a gente errou a senha na primeira vez, 5249. Mas na segunda vez a gente vai acertar 1, 2, 3, 4. Senha correta, acesso liberado e o programa poderia estar continuando dali, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha o que a gente poderia estar mudando nesse programa, para a gente ver que a programação ela é muito mutável. Existe, na verdade, várias formas da gente escrever um mesmo programa. Normalmente, né, existem várias formas da gente escrever o mesmo programa, porque vai depender do tipo de lógica que a gente está utilizando, se a gente está verificando uma coisa primeiro ou outra, tá? Vamos supor, ó, eu vou dar uma separação aqui entre o texto, o if, o else e a estrutura while e o resto do programa, tá? Só para a gente poder separar melhor. Vamos dizer que ao invés de testar se count for menor ou igual a 3, a gente testa então agora se o count
for maior do que 3. O que significa? Se ele é maior do que 3, a gente vai, então, na verdade, mostrar número máximo de tentativas e vamos colocar o while 1, tá? Então, número máximo de tentativas, while 1. E essa parte aqui, eu vou copiar ela e vou deletar, tá? Ela não faz mais parte daqui. Então, a gente ficou com isso daqui, ó. E agora, o resto, a outra parte, né, que seria o caso ele não seja maior do que 3, a gente pode colocar ele dentro do else. Então, eu posso colocar aqui, ó, no else isso. Então, vejam que dá pra gente escrever de forma um pouco diferente, né? A gente mudar um pouquinho as regras ali. A gente pode colocar a estrutura else como sendo o menor do que 3, né? Menor ou igual a 3. E a estrutura if sendo maior. Nesse caso em específico, a gente nem precisaria do else, porque ele vai entrar no if se for maior do que 3. Se não for maior do que 3, ele não entra no if, ele vai dar sequência aqui ao programa, tá? Mostrando que qual é a tentativa, pedindo a nova senha e tudo mais. Daria certo pelo único motivo, tá? Porque se ele entra dentro do if, ele trava e ele não roda mais. Então aí ele daria certo nesse caso, porque ele não continuaria daqui. Ele não sairia do if. No momento que ele entra nesse if, ele para ali no if, tá? Então daria certo, mas a gente evita de fazer isso porque em outros casos poderia não dar. Então a gente dá uma evitada. Agora vamos dar uma melhoradinha também nesse programa em relação aos espaços que a gente está usando, né? Então, vamos dizer que o começo, né? A primeira tentativa. Vai mostrar a tentativa. E aí vai pedir para a pessoa digitar uma senha, a pessoa vai digitar a senha, ele vai guardar. E aí, na hora que ele for mostrar, por exemplo, senha correta, ele não tá com um espaço entre um e outro. Então, a gente vai colocar um /n aqui, ó, para garantir que tenha um espaço, tá? Ao final de digite uma senha. Então, ele garante que tenha. Ao invés de colocar ali também esse /n, vamos adicionar uma outra coisa. A pessoa digitou a senha, vamos adicionar um serial.println, os asterísticos. Então, asterisco, 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 asterisco. Como se a pessoa tivesse digitado os asterísticos ali. E aí a gente vai colocar, então, ó, digite uma senha, ao invés de ter o /n aqui, ao invés de ter o serial.println, vai ser só serial.print e o /n vai vir aqui. Então, vai mostrar para a pessoa os asterisco, 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 como se fosse a senha dela, tá? Só para deixar mais bonitinho o nosso programa. Então, vamos agora compilar o programa e vamos ver se está tudo certinho nele. Tudo certo na compilação. Vamos exportar o binário compilado para que a gente possa fazer o teste de lógica agora, subindo o nosso arquivo aqui para o Arduino. Certo, vamos vir em recarregar firmware, tá? Vamos abrir o monitor serial e vamos iniciar. Então, ó, tentativa 1, digite uma senha. Vou digitar aqui 4592. Aí ele mostrou lá, ó, asterisco, 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 asterisco. Tentativa 2, digite uma senha. 2549. Novamente ele mostrou lá os asteriscos, ó. Digite mais uma senha. 6214. Número máximo de tentativas e agora não adianta o que eu digitar aqui, ele não vai sair do programa, tá? Ele tá dando problema pelo fato da gente ter travado ele utilizando aquele while 1. Vamos fazer uma nova tentativa, então. Na tentativa 1, digite uma senha. 1547. Errado. 1234. Senha correta, acesso liberado. Então vejam que mesmo que a gente inverta ali a situação do if, não tem problema nenhum, tá? Isso vai acontecer em muitas vezes, muitos programas. A gente não tem problema a gente inverter aqui por qual a gente começa, se a gente está começando pelo menor ou igual a 3 ou pelo maior que 3. Desde que a gente mude as estruturas aqui também para condizer, né? Ele vai funcionar direitinho o nosso programa, tá? Então esse programa aqui foi o programa para a gente poder pedir para a pessoa digitar uma senha e liberar o acesso dela baseado na senha correta,
utilizando a estrutura do while e tendo um máximo de tentativas de senha igual a 3, tá? Que a gente poderia aumentar para 4, 5, 6 só mudando esse número, e a senha a gente pode mudar também a qualquer momento só mudando este número aqui. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de hoje sobre estrutura de repetição do while. Muito obrigada por vocês terem acompanhado e até a próxima!